Vou colocar a sala para gravar para eu disponibilizar para os alunos que não estão aqui agora. Tem aqui uma janela. Vem você, vem você, vem você. Compartilhar. Estão vendo os slides aí, pessoal? Sim. Sim. Legal, né? Então vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui é daquele conteúdo lá, o primeiro conteúdo que a gente fez. Vocês viram que nessa semana tem um monte de atividade que eu mandei, né? Sempre era 3, 3, essa eu mandei 7. É porque é revisão, tá? Daí depois vocês podem copiar, coloca num papelzinho, responde e depois me mandar as fotos, tá? Para eu validar a sua nota. Espera só um pouquinho, tem algum aluno querendo entrar na aula. Wellington, permitir. Volto para cá. Venho, venho. Então aqui, pessoal, é só perguntando a respeito de transformações físicas e transformações químicas. Estão vendo os slides? Uhum. Então, né? Então, só lembrando, pessoal, fenômenos físicos ou transformações físicas são aquelas onde eu vou fazer uma transformação e eu não vou formar nada de novo, tá? E o fenômeno químico é aquele que eu vou fazer uma transformação e eu vou formar coisa nova. O fenômeno químico sempre é acompanhado de alguma coisa. Ou libera gás, ou esquenta muito, igual a combustão, a queima. Toda queima é um fenômeno químico que libera gás, tem calor. Quando tem cheiros específicos também, tá? Quando eu formo coisas novas, vem acompanhado disso, de alguns detalhezinhos que indicam que é um fenômeno químico. Então é só pedir assim, faça a associação correta da coluna A com a coluna B. Então, o que for fenômeno físico, eu coloco o número um na frente, o que for fenômeno químico, eu coloco o número 2 na frente. Pessoal, quando eu amasso um papel, vocês acham que isso é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? O que vocês Físico. acham? Físico. Físico, parabéns. É físico, eu amassei o papel. Antes era um papel liso, depois é um papel amassado. Continua papel. Não formei nada de novo, tá? Então, é um fenômeno físico. Coloco o número um na frente. Letra B, fotossíntese realizada pelas plantas. O que que acontece? Quando a planta vai fazer a fotossíntese, ela pega o CO2, o dióxido de carbono da natureza, e ela vai utilizar esse CO2 para fazer a respiração dela e vai liberar oxigênio para a natureza. Então ela pega o dióxido de carbono e libera gás oxigênio. Mudou a substância aí, pessoal? Mudou. Mudou, então formou coisas novas. Se tem formação de substâncias novas, é físico ou químico? Químico. Químico. Químico, então 2 Químico. é químico, né? Deixa eu aceitar outra pessoa aqui, tá? Estão vendo? Ai, meu Deus, esse nosso fica aparecendo. Estão vendo os slides ainda, né? Uhum. Então, o 2 é químico. Vou colocar a letra B é químico, vou colocar o número 2. Letra C, quebrar um copo de vidro. Quando eu quebro um copo de vidro, vocês acham que é físico ou químico? Físico. Físico. Antes era um copo inteiro e depois é um copo quebrado, mas continua copo, né? Não muda, então não formei nada de novo. Então é um fenômeno físico. Ferver a água. Vou ferver a água. A água está no estado líquido. Quando eu fervo ela, ela passa para o estado gasoso. Então a água é estado líquido, a água é estado gasoso. Eu formei algo de diferente? Formou. Sim. Eu formei água no estado líquido, água no estado gasoso. Continua a Gasoso. água, gente. Hum, Entendeu? Só que ela vai mudar Continua. só o estado dela. Antes a água está no estado líquido e depois a água passa para o estado gasoso. Então isso aqui é um fenômeno físico, é um exemplo clássico de fenômeno físico que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? Aquelas mudanças do Uhum. estado físico da matéria, passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, que tem os nomes específicos, fusão, sublimação, blá blá. Isso tudo é fenômeno físico, olha o nome, mudanças do estado físico da água. Então, quando eu vou ferver a água, eu passo a água do estado líquido para a água no estado gasoso, mas continua a água. Antes era líquido e depois é gasoso. Essas mudanças são fenômenos físicos, tá? Aqui, dissolução de açúcar em água. Eu vou pegar açúcar e vou colocar na água. Vocês acham que é físico ou químico? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Se errar, não tem problema. É melhor chutar e errar e pra depois não errar mais do que ficar calado. Vocês acham que quando eu pegar açúcar e coloco na água, vai ser físico ou químico? Químico. Físico. Ó, Químico. um falou físico, outro falou químico. Pessoal, é Eu acho que físico, é tá? químico. É É eu químico. tô em físico. dúvida, eu tô em dúvida. Olha, quando eu misturo açúcar na água, não muda a cor, não libera gás, não esquenta.
Não forma nada. É só água e açúcar separado e água e açúcar juntos, entendeu? Então não há grandes É físico. mudanças. Então é só uma mistura normal. Fiz uma mistura, tá? Só que essa mistura não resultou numa mudança, não formei nada de novo. Era água com açúcar separado, depois ficou água com açúcar junto, não formou nada novo, tá? Então, quando eu dissolvo açúcar na água, eu estou fazendo um fenômeno físico, tá? Agora esse aqui tem um detalhe bem legal que vocês vão lembrar das características, ó. Quando o alimento decompõe no lixo, vocês acham que isso é físico ou químico? Químico. Químico. Químico, parabéns. Isso é uma coisa muito que é muito característica da transformação química, que é o cheiro. É um cheiro muito forte, né, pessoal? Então ali ele está decompondo, tá? Então ele vai liberar um cheiro muito forte. E quando libera cheiro muito forte, é uma característica que está acontecendo um fenômeno químico. Então o alimento decompondo no lixo é 2, que é o fenômeno químico. Agora esse aqui vocês têm que acertar. Congelamento da água. Vou pegar água no estado líquido e vou passar a água para o estado sólido. Água, estado líquido, passa a ser água no estado sólido. Isso é fenômeno físico ou químico? Físico. 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 Continua a água. Só que a água vai do estado Ah, meu líquido para o Deus. estado sólido. Continua a água, tá? Só que ela só muda o estado físico dela. Passa de líquido para sólido. Então, esse aqui é o fenômeno físico também. Então, esse aqui foi o assunto da nossa primeira aula lá do início, tá? Daí eu coloquei mais duas questões só para a gente fixar esse conteúdo. Esse aqui é a número 2, tá? Eu coloquei errado aqui. A número 2 é uma questão de vestibular, lá do Pará, ó. Para vocês verem como que eles cobram isso no vestibular. Vai que quando vocês terminarem, vocês resolvam fazer um vestibular, para entrar na FIMES, na FAMP, enfim, qualquer vestibular que tenha, numa estadual, numa federal, é o estilo de questão que pode cair para vocês. Olha, ele pediu para eu considerar essas três transformações, ele quer que eu classifique os fenômenos, as transformações que estão acontecendo. Olha a letra A. A água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Então, o gelo está se transformando em água líquida. É água no estado gasoso, passa a ser água no estado líquido. Isso aqui é transformação física ou química? Física. 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 Então, a primeira é física. Transformação física, fenômeno físico. Letra B. As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio e sujeito à erosão. Então, antes era mármore, daí vem a chuva ácida e transforma o mármore em gesso. Formei coisa nova? Sim. Formou. Formei coisa nova. Quando eu formo coisa nova, é físico ou químico? Química. Químico. Química. Então, a letra B é uma transformação química. E a letra C, uma poção de ferro interage com oxigênio em presença da umidade, transformando em ferrugem. Então era ferro antes e transformou ferrugem. Uma coisa para vocês não esquecerem dessa transformação. O ferro ele tem uma cor metalizada, a ferrugem ela tem uma cor meio amarelada, alaranjada. Muda a cor. Quando muda a cor, é uma característica de transformação física ou química? Física. Químico. Química. Ó, para saber se é transformação química, aqui forma coisa nova, era ferro e transforma em ferrugem. Transformação química, quando libera gás, ou esquenta, ou muda a cor, ou libera um cheiro característico. Então a sequência é físico, químico, químico. Resposta certa, letra B. Fácil, né, pessoal? Dá para ter uma noção, dá para meio que, né? Não é uma coisa assim, ó, coisa de outro mundo. A terceira também é uma questão de vestibular, tá? Lá da PUC de São Paulo. Saímos do Pará e fomos para o São Paulo. Ele falou aqui que essa aqui é uma receita caseira para o bolo de fubá. E ele quer saber desses três passos, quais que são transformações químicas. Vamos lá, essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que vocês vão conseguir. Vamos lá. O passo número um para fazer o bolo de fubá. Misture bem 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de fubá, 1 xícara de leite, 6 colheres de óleo, 1 colher de fermento químico e bata bem até ficar uma massa uniforme. Tudo estava separado antes, eu simplesmente misturei essas coisas. Vocês acham que isso aqui é físico ou químico? Químico. Físico. Químico. 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 Acho que é químico. Físico.
Físico, pessoal, só estava separado e eu misturei, tá? Ainda não aconteceu nada, nada demais. É igual açúcar com a água, estava separado e eu coloquei junto. Ainda não formou nada demais, só misturei as substâncias, tá? Daí a número 2, acrescente erva doce a gosto e despeje na assadeira previamente untada. Só coloquei uma erva doce lá, não está acontecendo nada demais, só adicionei outra coisa. Físico ou químico? Físico. 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 E a 3, leve ao forno pré-aquecido, assado e corado. Então agora aqui eu vou esquentar o negócio. Quando eu esquento, daí vem aquele cheiro característico do bolo, que vai vir aquele cheiro gostoso de bolo. Então tá liberando cheiro, um cheiro característico. Quando libera cheiro característico, é característica de uma transformação física ou química? Química. 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 Então, olha, duas coisas que indicam que é transformação química. Envolve calor, quando envolve muito calor, tá? Quando libera calor e vai assar o bolo, né, pessoal? Tem fermento lá. O fermento, ele vai se alimentar ali da levedura. A levedura vai se alimentar do fermento e vai liberar gás. Por isso que o bolo cresce. Então, vai liberar gás, vai liberar cheiro específico. Isso é transformação química. Então, a transformação química acontece apenas no passo 3. Então, a resposta certa é a letra B, ó, 3 somente. Então, a transformação química acontece em 3 somente. Deu para entender um pouquinho melhor este conteúdo? Ver como que cobra no vestibular? Deu. Deu, né? Então, vamos para o nosso próximo conteúdo que a gente já estudou também. Essa resposta aqui dá 4. Para isso aqui, eu vou colocar aquelas transformações que a gente estudou. Agora vai fazer só transformação física. Eu sei que eu tenho 3 estados da matéria. A matéria ela pode estar no estado sólido, ou quais são os outros que a matéria pode estar, pessoal? Líquido, Líquido. Líquido gasoso. ou Gasoso. gasoso. Então, toda a matéria na natureza, ela vão estar em um desses estados físicos. Ou ela é sólido, ou ela é líquido, ou ela é gasoso. Daí eu tenho os nomes das transformações, né? Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, alguém lembra o nome que dá? Peraí, deixa eu ver aqui. Sólido por líquido. Solidificação? Não, solidificação é quando eu transformo em sólido. Aqui eu estou transformando em líquido. Fusão. Fusão, tá? Pessoal, só lembrar do Dragon Ball Z. A hora que eles vão fundir lá, vão fazer a fusão, tá? Ou lembra assim, o ouro, pessoal, o ouro ele é sólido, né? Quando eu vou fazer ouro 18 quilates, eu misturo o ouro com cobre, dois sólidos. Eu não vou pegar um sólido do ouro, um sólido líquido e bater um no outro para eles se juntarem. Eles não vão se juntar. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fundir eles, derreter eles, para eles se juntarem. Então, fundir, eu vou derreter, vou transformar em líquido. Então, fusão, fundir e fusão, tá? Lembra disso, vocês vão lembrar que é de sólido para o líquido. Agora, tem o líquido para o gasoso. Vou passar para um gás, tá? É um líquido e vai passar um gás. Alguém lembra o nome? Evaporação. E- Evaporação. Evaporação. Tem dois nomes, na verdade, né? Tem evaporação, evaporação. Ou é que vai formar vapor, então é evaporação. Ou ebulição, tá? Tem esses dois nomes. Uai, professor, qual que é a diferença dos dois? A evaporação é uma passagem do líquido para o gasoso mais lenta, tá? É quando eu coloco a roupa para secar no varal. A roupa tá molhada, o vento vai bater e fica algumas horas ali, né, para secar essa roupa. É evaporação. Ebulição é uma passagem mais rápida, mais abrupta. É quando eu esquento a água na panela, vai formar bolhas, vai ebulir, que eu falo, tá? Vai formar bolhas de ebulir, então é ebulição. Quando a formação de bolhas, essas coisas eu chamo de ebulição. Tem esses dois nomes, essa é a diferença, tá? Do gasoso para o líquido, tem dois nomes. Tem a liquefação, porque eu estou transformando em líquido, então liquefação, mas tem um outro nome que é dificilzinho também, só que ele é mais usado. Alguém lembra? Condensação. Condensação. Para vocês não esquecerem isso aqui, o exemplo clássico é a formação da nuvem, tá? A nuvem, como que ela se forma? O sol bate na água dos rios, dos lagos, e essa água vai evaporar e vai subir, porque o gás tem mais movimentação, ele é mais leve, ele vai lá para cima. Quando chega lá, ele está no formato de gás, só que ele começa a ficar pesado, lá é mais frio, vai começar a condensar, vai começar
a pesar e formar líquido, vai formar a nuvem. Daí a gente fala assim, nossa, aquela nuvem está muito condensada, ou seja, ela está com muito líquido ali, ela está mais escurinha e logo vai precipitar e vai cair água, tá? Então, condensação é um exemplo clássico de formação de nuvens. E também aquele exemplo, estou tomando um banho bem quente, tá um dia frio, assim, eu quero tomar um banho bem quente, bem relaxante. Daí eu coloco bem quente, sai aquela fumaça, aquele vapor todo. Daí quando eu vou me enxugar, eu olho no espelho e tá caindo gotículas de água. Aquela água brotou do nada? Não, é esse vapor que foi pro espelho e ali ele se liquefez, ele se condensou e formou a água. Então esse processo também é a condensação, tá? E agora alguém falou lá no início, ó, do líquido para o sólido. Eu estou formando um sólido, portanto esse processo chama solidificação. Esse é o mais fácil, né, pessoal? E eu tenho a É passagem complicado, não. eu tenho a passagem direta do sólido para o gasoso. Eu não passo pelo líquido, eu vou do sólido para o garoto sólido para o gasoso direto. Exemplo clássico é a naftalina, a pedrinha de naftalina que eu deixo lá no armário para evitar barata. Ela é uma pedrinha sólida. Quando eu olho, ela desaparece do nada. Ela não passa a ser líquida, ela vai do sólido direto para o gasoso, tá? Isso é chamado, pessoal, sublimação, tá? Sublimação. Então, com essa revisãozinha aqui, eu consigo fazer a número 4, que é uma questão lá de Minas Gerais. Então, a gente já foi para o Pará, já foi para o São Paulo, agora vamos para Minas Gerais. Deixa eu só aceitar algum aluno aqui que quer entrar. Volta para cá. Tira você, vem você. Estão vendo o slide ainda, né, pessoal? Então, ele quer que eu classifique qual que é o nome dos procedimentos que está acontecendo aqui. Então, A1, uma pedra de naftalina deixada no armário. Ela é uma pedra sólida e, com o tempo, ela vai transformar num gás. Ela não passa pelo estado líquido. Qual que é o nome que eu dou para essa passagem? Sublimação. Sublimação. Então, a número 1 é sublimação. Então, a letra C eu já corto, que ela colocou a número 1 fusão, né? E a letra D também, que ela colocou a número 1 evaporação. Essas duas estão erradas. Vamos ver a B. Uma vasilha de água deixada no freezer. Vou pegar a água e vou colocar no freezer. A água está no estado líquido. Daí eu vou deixar no freezer, vai formar o gelo que é sólido. Do líquido para o sólido, qual que é o nome, pessoal? Vou formar um sólido, então é solidificação. Então já achei a resposta, né, pessoal? A resposta já é a letra A. Do líquido para o sólido é solidificação. Vou formar um sólido, então é solidificação, tá? Formação de sólido, solidificação. Fusão é o contrário, é do sólido para o líquido, tá? Então é solidificação a segunda. Já achei a resposta porque é um que vai dar certo, mas vamos só ver para a gente estudar. Uma vasilha de água deixada no fogo. Se eu deixar a água no fogo, ela vai evaporar com o tempo, vai passar para o estado gasoso, né? Vai passar do estado líquido para o gasoso. O nome é evaporação e ebulição. Aqui ele colocou evaporação, né? E a número 4, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Agora sim, alguém falou fusão. Vou derreter. Então, eu vou passar do estado sólido para o líquido. Quando eu passo do sólido para o líquido, o nome é fusão, né? Então, a resposta correta da número 4 é a letra A. Vamos fazer mais uma. Ah, não. Essa aqui é a revisão dessa parte de transformações. Deu para entender? Deu para revisar esse conteúdo, pessoal? Esse não é Deixa eu te fazer difícil. uma pergunta. Pode fazer. Uma é sublimação, solidificação, evaporação e fusão, Isso. correto? Correto. Resposta certa é a letra A. Letra A, né? Isso. Beleza. Então, esse aqui não é difícil. Só tem que lembrar desses nomezinhos não se confundir. Tem muita gente confundindo, ó. Do Professor, sólido pro líquido, fusão. Do líquido pro sólido, solidificação, tá? Pode falar. aquela acima da 3, depois da 3 é qual? A que tem um somente, 3 somente, 2 somente. Depois eu te passo, que a gente já corrigiu essa. Depois eu te passo, tá? Vai vir um conteúdo corrigindo essas atividades lá, escrito no documento de segunda-feira, tá bom? Senão a gente atrasa e não consegue terminar a aula. Pessoal, vamos aqui para número 5.
A número 5, agora a gente vai lá para Londrina, estadual de Londrina, acho que é, estadual de Londrina, lá para baixo, lá para o sul. Então aqui, pessoal, a gente viu na aula passada uma maneira de eu identificar essas passagens do estado sólido para o líquido, líquido para o vapor ou gasoso através de gráfico, tá? Então olha aqui eu tenho do sólido para o líquido e do líquido para o vapor. Pessoal, como que é o nome quando eu passo do sólido para o líquido? Fusão. Fusão, perfeito. Então aqui é a temperatura de fusão, ó. A temperatura onde passa do sólido para o líquido. E do líquido para o vapor, tem dois nomes, evaporação, qual que é o outro nome? São. Ebulição. Então aqui, ó, Ebulição. quando eu tenho temperaturas bonitinhas, retinhas, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, eu falo que esse gráfico é de uma substância pura. É ela sozinha, tá? Não tem outra coisa junto com ela. Então eu olho bem essas temperaturas, se for bem retinho, bem bonitinho, é uma substância pura. Só que tem alguns casos, pessoal, onde eu posso, olha aqui, essa temperatura não está retinha, ela anda, ó. Aqui minha temperatura de fusão, ela não é constante, ela varia, ó, ela varia com o tempo, ela tem uma variação. Isso aqui indica que é uma mistura, tá? Misturas, ela costuma variar ou a temperatura de fusão, ou a temperatura de ebulição, ou as duas. Por quê? Por quê, professor? Mas vamos supor, coloquei leite com Toddy. Vamos supor que o leite ele vai passar do estado sólido para o estado líquido a 90 graus Celsius. Não, do sólido para o líquido a 10 graus Celsius. E o Todd vai passar a 20 graus Celsius. Então tem essa temperatura. Primeiro o leite entra, passa do sólido para o líquido, depois o Todd. Então, como tem mais de uma coisa, ele expande essa temperatura de fusão, a temperatura que muda de estado ou de ebulição. Na substância pura só tem uma, não tem mais de uma coisa, então é só uma temperatura só para ela passar de um estado para o outro. Então, toda vez que eu ver uma questão dessa, a primeira coisa que eu vejo é constante? Se for constante, é de substância pura. Tem alguma variando? Nesse caso aqui teve, ó, ela andou essa temperatura. Se andou, é uma mistura, tá? Então vamos lá. Propriedades físicas como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são importantes para identificar e diferenciar quando o sistema é composto por uma substância pura ou por uma mistura. Analise os gráficos a seguir e marque a alternativa correta. Letra A. O gráfico B representa uma substância pura. Esse gráfico B é de uma substância pura? Não. 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 Letra B. Não. O gráfico A representa a mudança de estado de uma mistura trifásica. É uma mistura o gráfico A? Não. Não, é uma substância pura, então tá errado. O gráfico B representa a mudança de estado físico de uma mistura que apresenta ponto de ebulição definido. Olha, aqui está variando é a temperatura de fusão, né? A temperatura de ebulição ficou retinha, então tá bem definida. Então essa aqui tá certo. Ela é uma mistura? Sim, é uma mistura, porque um tá variando. Quando pelo menos um varia, é uma mistura. E a temperatura de ebulição ficou bem definidinha. Quem tá variando é a temperatura de fusão. Então a resposta correta é a letra C. A letra D, o gráfico A caracteriza uma substância pura. Correta, uma substância pura. Que não apresenta ponto de fusão definida, tem que ter, né? Para ser uma substância pura, essa temperatura ela tem que ficar retinha, ela não pode variar. Tem que ser bem definida. Então ela está errada também. A única correta é a letra C. Deu para entender, pelo menos mais ou menos? A gente viu isso na quinta-feira passada. Deu para Deu, agora relembrar? deu. Deu, né? Então vamos para número 6. Isso aqui é 6, tá? Agora a gente vai para a Federal do Rio de Janeiro. A gente já foi para o Pará, já foi para São Paulo, já foi para Minas Gerais, já foi lá para o Sul, agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Então aqui, pessoal, a gente só tem que lembrar um detalhe. A gente viu um quadro desse, a gente coloca, ó, antes do ponto de fusão. Ele é sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. Óleo. Sólido. Antes do ponto de fusão, ele é sólido. Porque o ponto de fusão não passa do sólido para o líquido. Então, antes é sólido. Depois ele se transforma em Gasoso. líquido. E o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Então, o gasoso está aqui. Eu sempre vou colocar essas letrinhas.
Primeiro sólido, no meio líquido e depois gasoso. Isso vem desse gráfico, ó. Sólido, líquido, gasoso. Então, aqui sólido, líquido, gasoso. Aqui ele está representando num gráfico, aqui numa tabela. Então, vamos ler. Onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sibi, na província de Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 graus Celsius. A notícia acima ilustra as possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e ebulição de algumas substâncias presentes no nosso cotidiano. Então, tem a temperatura de fusão e de ebulição do éter etílico, do álcool e do naftaleno. Essas substâncias, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sibi, que é de 52 graus Celsius, apresenta-se respectivamente em que estado? Então, beleza, ele quer que eu analise em relação a 52 graus Celsius. Eu vou ver onde o 52 está nos três casos. Para o éter etílico, pessoal, 52, vamos pegar o 34 aqui. 52 é maior ou menor que 34? Maior. Maior, então ele vai estar Maior. para cá, ele vai estar para a direita do 34. 52 vai estar por aqui, né? E quando está aqui, nesta região, depois do ponto de ebulição, ele está sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. Gasoso. Então, o primeiro Gasoso. tem que estar no estado gasoso. Então, a letra B já não pode ser a resposta, a letra D também não pode. Aqui colocou o primeiro como líquido, né? Então, não pode. Então, só de saber esse primeiro passinho, pessoal, se eu fosse chutar, eu já teria 50% de chance de acertar, só com isso, tá? Então, às vezes, a gente não consegue fazer a questão inteira, mas pelo menos a gente aumenta a possibilidade de acerto, tá? Agora, a gente vai fazer para o álcool. Álcool, pessoal, vamos pegar o 78. 52 é maior ou menor que 78? Menor. 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 Ele é menor que 78 e maior que menos 114. Então, ele está aqui no meio. No meio é sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Líquido. Líquido, então ele é líquido. Então, o segundo é líquido. Os dois colocou líquido, né? Então, não dá para eliminar ainda. Vamos no naftaleno. Vamos pegar esse 80 aqui, ó. 52 é maior ou menor que 80? Menor. Menor. Menor, então ele vai estar do lado de cá, ó. Do lado de cá, pessoal, é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido, então ele é sólido. Então a resposta correta, a sequência correta é a letra A. O primeiro fica no estado gasoso, o segundo no estado líquido e o terceiro no estado sólido. Então, a 52 graus Celsius, eu posso ter substâncias de vários estados físicos, né, pessoal? É igual no nosso dia a dia. A nossa temperatura ambiente, a água se encontra no estado líquido, por isso que ela chega na nossa torneira líquida, né? O metal, vamos colocar o ferro, ele está no estado sólido e o gás de cozinha está no estado gasoso. Então, dependendo da variação da temperatura, eles vão mudando, tá? De estado sólido para líquido gasoso. Igual a água, eu coloco na geladeira, vai cair bastante a temperatura no congelador. Congelador, temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Abaixo de 0 graus Celsius, a água fica no estado sólido. Só para revisar, ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Qual que é o ponto de fusão da água? Alguém lembra da aula passada? Ponto de Qual fusão. que é a temperatura da água para ela atingir o ponto de fusão? Zero? Não, zero. Zero, certinho, tá certo. Não tenha medo, não. 0 graus Celsius. Se tiver abaixo de zero, ela tá sólido. Se tiver acima de zero, ela tá líquido. E ponto de ebulição, que passa de líquido para gasoso. Qual que é a temperatura de ebulição da água? 100? 100 graus Celsius. Então, quando eu vou aquecer a água, enquanto não chegar nos 100 graus Celsius, ela não vai começar a transformar em gás, não vai evaporar. Quando você vai esquentar a água para começar a ebulir, que vai formar aquelas bolinhas, você pode pegar um termômetro e colocar nela. Vai estar 100 graus Celsius, tá? Então, essa aqui é a última, né? Só para a gente encerrar esse conteúdo, é a 7. Daí é a mesma coisa, ó. O ponto de fusão do cobre é 1083 e o ponto de ebulição do cobre é 2310. Assinale a alternativa que indica corretamente o estado físico do cobre, a 20, 100, 1000 e 2500. Só que aqui ele não deu uma tabela, mas eu posso fazer a tabelinha, ó. O cobre, a gente está trabalhando com cobre.
o ponto de fusão, vou colocar a temperatura de fusão dele. O exercício me deu, a temperatura de fusão é 1083, 1083. E a temperatura de ebulição que o exercício me deu é 2310, 2310. Então, vou pegar as temperaturas. A 20 graus Celsius. 20, pessoal, é menor ou maior que 1083? Menor. Menor, o 20 vai estar antes, né? Então, vamos só colocar as letrinhas aqui em cima para a gente lembrar. Antes da temperatura de fusão, sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Sólido. No meio, entre a temperatura de fusão e ebulição? Líquido. 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 Depois, Gasoso. 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 Então, ele está antes. Antes ele está no estado sólido. Sólido. Então, a 20 graus Celsius ele está no estado sólido. A 100 graus Celsius, vamos fazer com 100 agora. 100, pessoal, é menor ou maior que 1083? Menor. Menor. Menor, então ele vai estar antes também. Se ele está antes, ele é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Líquido. Sólido. Antes é sólido. Ó. O primeirinho é sólido, ele está antes, então ele é sólido. 1000, pessoal, 1000 está menor ou maior que 1083? Menor. Menor, Menor. então ele a 1000 graus Celsius o cobre também é sólido, né? Tá Porque antes ali é sólido. sólido. E 2500, pessoal, 2500. Vamos pegar aqui num valor mais próximo, que é 2310. 2500 é maior ou menor que 2310? Maior. Maior, 2500 é maior, então ele vai estar por aqui. Aqui é sólido, líquido ou gasoso? Depois da temperatura de ebulição. Gasoso. Gasoso. Então a sequência aqui de resposta é sólido, sólido, sólido e Sólido, gasoso. gasoso. Sólido, Letra C. sólido, sólido, gasoso. Resposta certa, letra C. Sei. Deu para entender, pessoal? Mais ou menos. Deu para acompanhar? Mais Deu ou para tirar as menos. dúvidas?